meio à multidão de brasileiros, 9,7 milhões de pessoas são deficientes auditivas. São indivíduos com valores, cultura e linguagem própria, a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Mas apesar do esforço de cada um, a comunidade surda sofre com a exclusão social gerada pelo ruído de comunicação entre eles e os chamados ouvintes. Esse distanciamento transforma estes irmãos da mesma nação em estrangeiros da própria terra. As causas da perda de audição, hoje em dia a gente tem um índice muito grande que é genético e a gente tem também as perdas infecciosas, que pode ser por meningite ou rubéola materna. Tinha uma moça que mora aqui no fundo, ela chama Maria. Aí eu grávida antes de 3 meses, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa Maria, o que você tem? Ela tava toda pintadinha, sabe? Um negócio tipo sarampo. E à noite, quando meu marido chegou do serviço, você já olhou no espelho? Eu disse, não, por quê? Dá uma olhada pra você ver. Eu estava igualzinha a Maria, que morava aí. Aí depois eu tive o ânus, 1,3 kg. Aí tudo bem, ele fez um mesinho, aí eu peguei, com medo, levei na pediatra. Quando veio o exame, acusou que ele estava com rubéola. E ele tinha o quê? 3 meses, né? Não, 2 meses mais ou menos. Aí ela foi e examinou ele, seu filho é normal, seu filho enxerga muito bem, seu filho é surdo. Foi mesmo que me dar uma pancada, né? A madrinha do Gui, desde a gravidez, que quando eu soube que eu estava grávida, eu dei ele pra ela. E ela é fono, olha a coincidência. E minha cunhada, liguei pra ela na hora, falando, nossa, deu negativo. Ela, calma, pode ser mesmo líquido, não é toda criança que passa na primeira vez, mas depois pode ser um falso negativo. Uma semana antes do Bera, entrei no quarto e derrubei todos os brinquedos do quarto. Fui mexer lá, sabe quando cai cascata assim da prateleira? Eu olhei pro berço e o Guilherme dormindo, eu falei, meu filho é surdo. Então, o Guilherme chegou pra mim mais ou menos com uns 6 meses. E no dia a gente foi, então vamos conversar, como é que é, tiramos o molde, conversamos com a mãe que é super a 1000 por hora, né? E a gente tirou o molde num dia, na semana seguinte a gente ia colocar o aparelho. E ela me liga na terça-feira à noite dizendo, Silmara, eu não vou mais no seu consultório, não vai adiantar mais, porque o Guilherme tem uma malformação de orelha e não vai adiantar em prantos. Né? Com uma perda profunda você tem menos condições de adquirir uma linguagem oral sem a ajuda de um aparelho, ou de um implante coclear ou de um trabalho fonoaudiológico. Nas perdas moderadas e perdas leves, você vai conseguir adquirir a linguagem, mas pode ter atrasos de linguagem, trocas articulatórias e algumas dificuldades no aprendizado. No passado, quando eu comecei a estudar, só tinha uma língua. Os surdos e os ouvintes, eles separados na sala, mas, obviamente, o aprendizado do ouvinte era muito maior, porque não havia essa igualdade. Essa igualdade desde a primeira série é percebida. Não havia escola bilíngue no passado, na época que eu estudei. Isso é uma certa novidade, começou mais ou menos agora em 2004, 2005. Eu gosto de tocar para de plantão. Eu como toda para tocar. Agora
eu tô grupo para ok. Para eu gosto. Para música. Ok. Uma deficiência que eles consideram ela menos difícil do que as outras, e eu não sei até que ponto isso é viável, porque ela é uma doença muito limitante na questão social, né? Estabelecer os vínculos sociais é muito difícil, por exemplo, a amizade, ou externo, com as pessoas externas, porque as colegas, quando o diálogo não estabelece, não tem aquele diálogo, então o vínculo não se estabelece também. Então não chama para uma balada, não é lembrada para essas coisas, né? Então é lembrada assim para um oi, 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 um encontro ali, mas para fazer as coisas juntas, elas ficam meio, né? O surdo tem ele é muito esforçado no sentido de aprender. A dificuldade provavelmente seja das pessoas que não aceitam, por exemplo, o surdo num grupo de trabalho, porque aí precisa ter um pouco mais de paciência, a interação. Acho que a dificuldade maior é do surdo, do ouvinte entender a cultura surda e se aproximar mais do surdo. A gente exclui, não é? A gente acaba ignorando, não é? Porque é desconhecido, então a gente não está preparado para lidar com aquilo que a gente não conhece, né? Que não faz parte do nosso meio. Minha preocupação com o Guilherme sempre foi comunicação. Eu falava, eu não quero um filho. Enquanto as mães ficavam contando quantas palavras o filho sabia falar, eu ficava pensando o que ele conseguia entender. Guilherme se encontrou com os surdos e se encontrou com ele surdo. Eu lendo meu blog de quando eu escrevia, logo no começo, tem umas postagens que eu falava, eu quero que ele aprenda Libras no futuro, porque quando ele tivesse um aparelho numa praia, esse aparelho quebrar, para ele conseguir se comunicar. Nós estamos aqui para combinar e para a gente fechar os objetivos das nossas próximas manifestações. O tema central é acessibilidade para nós da comunidade surda, e nós queremos pensar na acessibilidade, o que nós precisamos para termos nossos direitos humanos respeitados, o que nós sentimos falta em acessibilidade, como quando a gente vai, por exemplo, em qualquer lugar público e a gente não consegue se comunicar por falta da língua de sinais ou do intérprete de Libras, sendo que já tem um decreto para isso. Fazer curso de Libras comecei em 2010, porque onde eu trabalho, a minha patroa é surda, só que ela é DA, deficiente auditiva. Eu vejo que é um assim, dele, que é muito excluído mesmo, que falta muita coisa, que é os surdos no teatro, você não vê os surdos em lugares assim, onde os ouvintes frequentam mais, como no cinema também não tem muito disso, não tem legenda, não tem essas coisas. Então eu tô nessa luta, me apaixonei pela língua e quero ser intérprete. Essa criança é uma extensão da vida dos pais, não é? Então, quando os pais se deparam com essa criança e essa criança apresenta alguma deficiência, então esses pais entram em choque. Então, o primeiro questionamento deles é assim,
O que foi que aconteceu? Essa família vem muito desequilibrada, vem muito fragilizada. Então, o maior objetivo da audiologia educacional hoje em dia é acolhimento dessa família, é cuidar um pouco dessa criança e dessa mãe com um olhar de que meu filho quebrou, né? Não foi aquele filho idealizado, não foi o filho que eu planejei, não foi o filho que eu criei na minha barriga esses 9 meses com uma expectativa muito grande. Tem outros pais que não têm a mínima paciência e que realmente força o surdo a aprender a fazer leitura labial, falar em voz, e ele fica muito nervoso, o surdo fica muito nervoso, tem muita dificuldade, porque não é a primeira língua dele, enquanto que na outra situação que os pais procuram entender o surdo, procuram logo cedo interagir com o surdo, ele desenvolve muito mais rápido, existe uma certa tranquilidade familiar para o desenvolvimento desse surdo. E às vezes o que acontece com alguns pais, eles param na questão da negação e eles não aceitam, né? Então, para também se pouparem de determinados sofrimentos como culpa, dor, então o que eles fazem? Eles acabam negando, né? Eles rejeitam, então eles se afastam, eles tiram o afeto. Cada ano ele fazia 2. Que era um Libras, perdão, ano sobre Libras, no outro só matéria. E foi isso. Hoje tá com 17 anos, tá na 7ª série. Olha o tempo todo, olha o tanto de tempo que ele já perdeu estudando. E depois que terminar o ensino fundamental, ele vai ter que fazer o ensino médio. Então praticamente vai terminar os estudos com mais de 20 anos, no caso, se fazer as contas. Eu quero ter alguém que fale a minha língua. Eu quero ir no policial, eu preciso falar com alguém, eu não quero ter um intermediário, eu preciso ser respeitado, eu pago meus impostos. O nosso país reconheceu como língua, é língua oficial, tem uma lei que fala sobre isso. Nós temos duas línguas oficiais, nós temos o português e a Libras. E aí eu te pergunto, se ela é, desde 2002, se ela é reconhecida como uma língua, o que é que nós estamos fazendo para respeitar esse povo que é nosso? Faz parte da gente, não é um estranho, não é um povo estrangeiro, é nosso, né? E por que se ensina então inglês nas escolas, sempre se ensina Libras, não é? As leis já estão colocadas e elas não estão sendo colocadas em práticas. Mas nós precisamos nos movimentar para que o Ministério Público, o governo, a prefeitura, o governo federal possa ver o que nós estamos precisando e colocar em prática as leis que já foram sancionadas. Muitas pessoas não sabem o que é a Libras. Acham que a Libras é uma mímica ou que não tem uma estrutura linguística. A Libras é uma língua. É uma arte, é a língua do surdo. Ele entende, ele tem um conhecimento profundo através da Libras. É porque eu acho que comunicação é tudo, né? Comunicação, sem comunicação, como faz? Não tem como. Minha preocupação com meu filho era a comunicação. Sem dúvida. Boa! Vai cuidar! Tem tudo, tudo! Não tem capacidade! Vai para alto! Não tem nada bem! Para! Tem capacidade! Tem papel! Porque tem papel! Então na praia! Tem papel! Ora! Guarda do patrão para conta! Fruta! Tem capacidade! Tem capacidade! Do tipo! Tá bem! Tá bom! As pessoas de todos os estados do Brasil, ouvintes, você que está me vendo agora, eu não sou o único surdo, existem vários surdos em vários lugares, em vários estados. Eu estou pedindo para você agora, nesse momento, nessa oportunidade, que é importante o ouvinte aprender língua de sinais. Por quê?
porque tem vários surdos que nascem e essa barreira da comunicação precisa ser quebrada. Precisa haver comunicação e interação entre surdo e ouvinte. É interessante que você aprenda a língua de sinais e veja como isso pode trazer alegria para o surdo. É como se você estivesse entregando uma flor para ele. Então, nas escolas, faculdades, hospitais, em qualquer lugar, o surdo está em qualquer lugar, está presente em todos os lugares. Então, é importante que haja essa comunicação entre surdo e ouvinte. É super importante. Para que no futuro a vida do surdo possa ser melhor, ele possa ser feliz, viver sem preconceito e que todos possam viver em comunhão, em comunidade.